Então hoje a gente faz aqui só um vídeo de encerramento dessas nossas 14 aulas, né, que a gente gravou aqui algumas, né, da temática aqui sobre cristianismo primitivo e paideia grega, né, sobre temáticas de filosofia da religião. A gente também fez, né, para quem acompanhou o curso no semestre da UNB, a gente fez também algumas aulas, né, que não estão aqui, mas algumas aulas sobre temas de filosofia da religião com professores, né, da nossa universidade. Então foram professores aqui falando de filosofia analítica da religião, né, professor Aguinaldo Portugal, professor Scott tratando da relação do tomismo, Vedanta, do budismo, né, professor Marcos Aurélio, tratando da fenomenologia e da religião, e um trabalho meu mesmo também sobre a crítica do cristianismo no século XIX. Para os interessados, eu vou deixar aqui nesse vídeo, nas informações abaixo, também o link do livro disponível, né, gratuitamente para download, para quem quiser ler e se inteirar sobre essas informações, né, sobre esses trabalhos, foram lições de filosofia da religião. E no decorrer do curso, depois dessa parte feita, a gente viu ainda um documentário sobre o cristianismo primitivo, né? Eu também posso deixar o link aqui abaixo, que é um link aqui do YouTube mesmo. E a gente passou a ver depois um texto do Werner Jäger chamado Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, né? É um tema muito tratado, muito ventilado, né? O Werner Jäger, que é um grande estudioso, já escreveu inúmeras obras, talvez é mais conhecido entre nós pela famosa Paideia, a formação do homem grego, mas escreveu já mais no final da sua vida uma obra, né, sobre esse encontro do cristianismo primitivo com a paideia grega, né? Então, como se deu esse encontro, né, que até hoje a gente discute. E para tanto ele fez isso em 7 aulas, né? Ele foi convidado à época, né, nos anos 60, início dos anos 60, a dar um curso. E esse curso está disponível para a gente em português, né? As pessoas podem encontrar o livro, né? E nesse livro, nas 7 aulas, ele fala um pouco desse encontro, né, do cristianismo com a paideia grega. Então a gente viu aqui nessas aulas, que eu vou estou elencando os links aí abaixo também para quem quiser ver, a gente viu cada um desses capítulos em detalhe. Então a gente passeou por algumas cenas e alguns personagens, né, dessa antiguidade clássica e dos primórdios do cristianismo, né? Então a gente citou autores pagãos como, por exemplo, Celso, a gente viu Orígenes, né, que escreve uma reação a Celso, a gente falou um pouco de Clemente de Alexandria, falou de Basílio de Cesareia, né? Falou de Clemente de Roma, falamos de inúmeros autores, né? Que é Porfírio, autores que aparecem, obviamente, não em detalhe, mas com as citações, né? Que o Werner Jäger faz, que o Werner Jäger pontua, né? Então a gente começa a perceber desde os primórdios vamos dizer ali, dos tempos apostólicos, né? Ainda nos escritos paulinos, a relação desses missionários primeiros um pouco com o que seria o mundo clássico. Então, como é que a cultura cristã, que é uma mistura da cultura hebraica com a cultura greco-romana, como é que ela se estabelece e, enfim, se firma no mundo, né? Então, para isso, a gente percorreu esses 7 capítulos, né? Falando das traduções que eram feitas, falando um pouco do encontro, falando um pouco da história, percebendo através de algumas cartas, de alguns textos, de algumas dessas referências, né? Dentre as inúmeras que o Jäger coloca, como é que esse debate se fazia e aparecia, né? Além do Jäger, a gente também viu em alguns momentos alguma citação pequena de um texto de um outro grande especialista em história medieval e em Santo Agostinho, que é o Henri Irénée Marrou. A gente viu um pequeno trecho de um texto do Marrou chamado História da Educação, né, na Antiguidade, né, História da Educação. E nesse texto da História da Educação há um capítulo especial tratando dessa relação do cristianismo dos primórdios, né, com a educação greco-romana. Então a gente viu um pouco disso também e trabalhou um pouco disso aqui nas nossas reflexões, né? Então a gente foi capítulo a capítulo aqui, né? Tentando perceber primeiro as coisas, né? Conforme o Jäger ia colocando, ia trazendo para a gente um pouco
essa riqueza, né, conceitual que a gente percebeu, né? E a gente ainda conseguiu ver, além do texto do Jäger, a gente viu um texto dele próprio, do São Basílio de Cesareia, um texto chamado Discurso, né, aos Jovens, como tirar proveito das letras gregas. Eu também gravei um vídeo aí no YouTube sobre isso, né? E a gente leu esse texto na tradução feita pelo professor Bruno Grip, né, da Universidade Federal Fluminense, que está disponível online. Eu vou colocar aqui no final desse vídeo também as referências aqui, tanto da tradução que o professor fez, como também de um artigo de autoria dele sobre essa tradução, sobre esse tema, e que eu acho que pode ajudar muita gente. Então, nesse texto, a gente percebeu um pouco, através de uma escrita, que é a escrita de um religioso, que é o Basílio de Cesareia, o quanto ele considera importante o domínio das chamadas letras gregas, das letras clássicas, e, portanto, dessa cultura pagã, pelos cristãos. E o quanto ele acha que isso pode ser importante, não apenas, né, porque ensina a escrever, ensina a pensar, ensina a analisar argumentos, e ele faz toda uma defesa aqui, por isso o texto tem esse título, né, da importância que os jovens, né, e esse texto dele se destina a jovens ainda, né, na fase de 15, 16 anos, o quanto para esses jovens era importante aprender os poetas da tradição greco-romana. Então é um texto bastante importante, muito singular, para a gente perceber toda essa importância, né, que tem o ensinamento greco-romano, né, e o encontro que se dá. Então, a ponto de hoje a gente não poder mais entender o cristianismo, né, e não poder perceber o cristianismo sem entender esse encontro, sem entender essa confluência. E o cristianismo é essa mescla, exatamente, né, do mundo antigo, né, por assim dizer, hebraico, hebraico, que falava aramaico, mas esse mundo se encontra, né, com o mundo clássico, né, greco-romano. E é aí exatamente que o cristianismo se conflui e se monta, né? Então seria ilusório a gente pensar um cristianismo separado do greco-romano, seria ilusório a gente pensar que também não só o cristianismo recebeu essa influência, mas ao mesmo tempo é como se ele também remodelasse as coisas clássicas, e ele também deixou as coisas clássicas para como herança, né? Isso também é muito importante, isso o Jäger aponta muitíssimo, né, no texto, e a gente percebeu isso no decorrer das leituras do semestre. E por fim a gente fechou a nossa reflexão desse semestre com um texto, com um filme sobre Santo Agostinho, feito pelo Rossellini. Eu deixo também o link aí para quem tiver interesse. O Rossellini é um cineasta italiano que fez alguns filmes muito importantes sobre filósofos para a RAI, né, a TV italiana. E ele fez um filme, por exemplo, não só esse sobre Santo Agostinho, mas um sobre Sócrates, um sobre Descartes, sobre Pascal, né? Todos muito interessantes. E nesse filme ele mostra claramente, né, na figura do Santo Agostinho, esse encontro do chamado cristianismo primitivo, dos primeiros séculos do cristianismo com a cultura grega. Então a gente percebe ali muito dessa confluência, desse debate, do debate que de alguma maneira está presente nas teses de uma obra do Santo Agostinho chamada A Cidade de Deus contra os Pagãos, porque ali a gente percebe exatamente o problema que o cristianismo sofria à época, né, com a queda do império, de estar sendo acusado como aquele que era o responsável pela derrocada do império, e a defesa e a apologia que o Santo Agostinho tem que construir. Mas, ao mesmo tempo, essa defesa, essa apologia que o Santo Agostinho constrói, ele só pode construí-la porque ele conhece muita coisa da herança clássica, né? Santo Agostinho era, antes de mais nada, antes de ter se convertido ao cristianismo e ter se tornado um filósofo do cristianismo, ele foi um professor de retórica, né? Foi um professor de artes, né, muito comuns, né, na tradição greco-romana. Então isso é muito interessante. Eu acho que esse filme mostra, assim, ele abre, não é que ele fecha, pelo contrário, ele abre um leque, né, para a gente perceber o que foi esse encontro do cristianismo primitivo com a cultura greco-romana. Então, no decorrer do semestre, foi um pouco esse nosso objetivo, né? Percorrer um fio, né? Tratando um pouco de temas de filosofia da religião, foram o que a gente introduziu com o livro, né, sobre as lições sobre a filosofia da religião, e depois a gente passa a ter como um guia o texto do Werner Jäger, essencialmente, e uma pequena porção do Mahu, para a gente perceber como é que se dá esse encontro, né,
da cultura clássica, do cristianismo com a cultura grega. E aí, infelizmente, aqui a gente só teve chance de ver um autor, mas por ele mesmo, que era o São Basílio. Mas inúmeros outros autores são citados aqui, né? Clemente de Alexandria, enfim, Orígenes. Daria para a gente ver cada um deles num momento especial. Mas foi o que a gente conseguiu fazer nesse semestre, com o fechamento com o filme do Rossellini sobre Santo Agostinho, que é um belo filme, tá bem? Então é isso serve de guia, deixo as informações daqui todas nas informações do vídeo, e aí espero que isso tenha aguçado, né, nosso interesse de pesquisar e de investigar cada vez mais, né? Não é um ponto de chegada, é só um ponto de partida. Abraço, gente.